Nutri, você está se candidatando a uma vaga de mestrado ou doutorado, enfim, e precisa fazer uma carta de intenção. E agora? Como é que faz essa carta? Vou trazer aqui alguns erros muito comuns na hora de escrever uma carta de intenção. Eu tive que fazer uma carta de intenção quando me candidatei ao mestrado, e eu lembro que foi difícil fazer. Eu levei alguns dias para fazer, porque eu não sabia o que colocar, etc e tal. E aí depois, com os anos foram passando, e aí com mais experiência, depois eu comecei a ajudar nas mentorias e consultorias, ajudar outras pessoas a fazerem suas cartas de intenção. Então, eu vou trazer aqui alguns passos, alguns erros muito comuns. Então, isso é uma coisa que eu faço, então, em consultoria, é ajudar o aluno a escrever uma carta de intenção. Então, geralmente, eu peço para o aluno escrever a carta primeiro, e aí depois a gente vai ajustando, alinhando os pontos. Então, vamos começar aqui. E aí, se você está aí participando de um processo seletivo, precisa escrever a carta, lembrando que não são todos os programas de pós-graduação que exigem, tá? Essa informação é importante que você veja no edital. Ali é o melhor lugar para você ter certeza se essa informação realmente é necessária, se esse documento realmente é necessário. Então, primeiro ponto, falta de clareza nos objetivos. Então, você colocar ali na sua carta que você apenas quer fazer mestrado porque você gosta do tema X, não é o suficiente. Então, você precisa explicar por que você quer pesquisar determinado tema, como a pesquisa desse determinado tema vai ajudar na sua carreira. Então, você precisa deixar muito claro essa questão dos objetivos. Então, não pode ser, não, eu gosto muito do tema, então isso que trouxe o meu desejo de participar do processo seletivo, meu desejo de ingressar no mestrado. Não, isso é muito pouco. Então, precisa ter mais clareza, tá? E focar. Um texto genérico e sem personalização. Olha, esse ponto aí também é importante. Eu sempre falo que tudo é importante, né? Usar o mesmo texto, assim, para várias universidades. Então, estou fazendo processo seletivo aqui numa universidade X e em outra universidade. Então, é interessante na sua carta você mencionar o programa específico. Então, você colocar lá, tenho interesse em realizar o mestrado X. Então, coloca o nome do programa na universidade X. Então, não faça uma carta padrão. Qualquer pessoa pode pegar a carta e usar, por exemplo, tá? Então, você precisa adaptar a sua carta. Menciona professores, se for o caso, linhas de pesquisa, principalmente, estrutura do programa, principalmente. Então, isso mostra que você está focado naquele programa, tá? Então, assim, personalize sua carta, isso é importante. Se a gente for pensar aqui, mestrado, eu lembro que eu tinha o sonho de estudar numa universidade X, no meu caso era a USP, então eu só prestei na USP. Mas tem gente que tenta, às vezes, em mais de uma universidade. É muito comum, né? Mas eu conheço pessoas que tentaram em mais de uma universidade. Mas, enfim, personalize sua carta, coloque o nome do programa lá, as linhas de pesquisa nessa carta também. Então, para os professores, né, para os avaliadores, eles lerem a sua carta e perceberem que, você está informado sobre qual que é o programa, sobre quais são as linhas de pesquisa e tal. Estou vendo um cabelo aqui na minha testa, mas enfim. Excesso de autoelogios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer, é óbvio, né, que a gente tem que se orgulhar da nossa trajetória, a gente tem que se orgulhar de tudo aquilo que a gente já fez, mas não precisa ficar se elogiando ali toda hora. Então, eu sou o melhor candidato, ou usar aquele tom super rebuscado, ficar usando palavras mega ultra difíceis, aquelas palavras que são desnecessárias, sabe? Então, assim, você precisa ser profissional, mas e objetivo. Então, não precisa ficar enrolando, inventando coisa, ficar floreando muito. Mostra a sua experiência com fatos. Então, eu adquiri bastante experiência com determinada coisa após o período que eu fiz iniciação científica, por exemplo. Adquiri bastante experiência com análise estatística, com análise de dados, depois do período que eu fiz iniciação científica. Consegui aprimorar muito minhas habilidades de escrita científica ao longo da graduação, a partir disso. Gosto muito de ensinar, e a monitoria que eu fiz durante a graduação foi essencial para que eu conseguisse melhorar algumas habilidades, mas entendo que ainda tem muitas coisas que eu preciso melhorar e quero fazer isso ao longo do meu mestrado. Pronto. Então, você não precisa ficar lá, sabe, ficar se elogiando lá toda hora. Desconexão entre a graduação e o projeto de pesquisa. Eu sei que às vezes esse item pode ficar um pouquinho confuso, mas o que eu quero dizer aqui? Você precisa, se você não explicar como que a sua trajetória acadêmica e profissional te levou à escolha do tema, te levou à escolha do programa de pós-graduação, vai ficar meio perdido, mas tá. Pensando na trajetória, aqui não é o momento, você não vai precisar ficar assim, relatando o que você fez, tudo, exatamente tudo, até porque
os professores têm acesso ao seu Lattes, né, ao seu currículo Lattes. Então, a ideia é você mostrar como que essa sua trajetória, esse caminho que você percorreu, como isso tudo te levou ao tema que você quer desenvolver no seu mestrado, tá? Então, você precisa fazer um link entre a sua formação e o mestrado. Então, mostrar que existe uma coerência, mostrar que você quer dar continuidade a um determinado estudo, a uma determinada área. Ah, você vai mudar de área? Não, vi ao longo dos anos que nos últimos anos tenho estudado mais sobre a área X, etc., e tenho me interessado bastante sobre essa área. Na época da graduação, eu fiz isso e aquilo, participei de congresso na área X, então acho que vale a pena, que vale a pena dar continuidade. Então, assim, aqui eu estou falando de forma bem básica, né? Mas se for para escrever uma carta, claro que a gente vai melhorar essa linguagem, tá? Então, é importante que você faça um link entre a sua trajetória profissional até o momento do processo seletivo e o seu projeto de pesquisa, o porquê que você quer ingressar no mestrado. Então, por que você escolheu esse tema de projeto de pesquisa? Tá? Isso é importante. Outro ponto, outro erro muito comum, texto longo e sem estrutura clara. Então, sabe, aquele texto longuíssimo, aquele texto maçante. Então, assim, é aquilo que eu falei antes, você não precisa ficar enchendo linguiça, ficar inventando, floreando. Então, seja objetivo, seja direto, seja profissional, tá? Então, não precisa escrever um texto com parágrafos gigantes, com ideias soltas. Então, conte uma história. Isso é uma coisa que eu sempre falo em curso e aula de escrita científica. A gente está sempre contando histórias. Então, a forma da gente escrever precisa ter um começo, um meio e fim. Então, precisa começar lá atrás. E aí, como começou isso na época da graduação? O que você fez na graduação que fez surgir esse interesse pela pesquisa científica? Surgiu interesse por esse tema que você quer trabalhar no seu mestrado, e assim por diante. Então, você precisa estruturar sua carta com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão, ou seja, o começo, o meio e o fim que eu falei. Então, uma carta concisa e objetiva. Em geral, 2 páginas no máximo, isso daí é suficiente para você conseguir fazer isso. E, por fim, erros gramaticais e faltas de revisão. Gente, erro gramatical não dá. Eu sei que pode aparecer algum errinho de digitação, ok, beleza, mas erros de português são cruéis aí numa carta de intenção, porque mostra um certo desleixo e tal. Então, assim, digitação, se for um erro ou outro de digitação, ok, beleza, mas muitos erros de digitação não dá, porque isso mostra que você nem revisou sua carta. Então, revise várias vezes, peça para alguém ler antes de você enviar. Então, ai, meu Deus, eu tô com vergonha de mostrar minha carta de intenção para alguém. Peça para alguém, aquele amigo mais próximo, alguém que está compartilhando com você, que sabe que você tem essa intenção de participar do processo seletivo. Então, uma outra sugestão, fez a carta no computador, leia no computador, depois leia em outro dispositivo eletrônico. Às vezes tem erros que no computador a gente não consegue visualizar. Isso ajuda bastante. Então, não cometa esses erros na hora de escrever a sua carta. Eu tenho certeza que só com esses erros aqui, com esses pontos aqui, você vai conseguir escrever sua carta de intenção. Vai ficar ótima a sua carta, tá? Se você quiser saber mais sobre esse documento, que é muito comum em processo seletivo para mestrado, pode comentar aqui abaixo, pode pedir outros vídeos sobre esse assunto também. Ou então, se você quiser, você pode se inscrever no Nutrimestre, se tornar meu aluno, porque no Nutrimestre eu tenho uma aula só sobre cartas de intenção também. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!